Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! Hoje nós temos um papo aqui sobre tirar dúvidas. Na verdade, eu separei algumas das maiores dúvidas que eu acredito que nós temos logo quando nós começamos, ou durante mesmo, né, a construção da nossa carreira. E eu quero trazer um pouco de clareza para você com relação a isso, porque o que acontece? Nós nos formamos, né? Temos o sonho de empreender, de ter o nosso escritório, ou de ter os nossos projetos, os nossos clientes. Mas a verdade é que quando a gente entra para o mercado, a gente se depara com uma realidade muito diferente da universidade. Nós passamos a perceber que existe aí um universo à parte, existe uma série de coisas que eu preciso me atentar, uma série de informações que eu preciso buscar, e aí a gente acaba ficando perdido. Acaba batendo meio que aquele desespero do tipo, meu Deus, e agora? Por onde eu vou começar? Né? O que realmente eu preciso me preocupar? Quais são os passos fundamentais que eu devo dar aí bem no comecinho? O que realmente é importante? Porque hoje, quando a gente abre a rede social, a gente tem uma enxurrada de informações. Não só a rede social, né? A internet como um todo. E aí a gente acaba ficando muito confuso. Meu Deus, o que eu faço, né? O que realmente é importante? Será que eu não tô perdendo muito tempo com alguma coisa que não vai me trazer resultado? E o fato é que sim, a gente perde às vezes muito tempo com coisas que não são tão relevantes nesse primeiro momento. Então eu quero trazer um pouco sobre isso, né? A primeira dúvida que eu quero responder é: se eu estivesse começando agora a minha carreira, e isso não vale só para quem está de fato começando do zero, serve também para quem já está no mercado, mas não está conseguindo aí crescer, né? Pegou um projeto, não conseguiu mais nenhum, tem mais de um projeto, mas tá ali, tá difícil, não tá conseguindo realmente ter resultados, tá sempre correndo atrás, né? E percebe que é muito mais difícil, é pesado, é complicado. Então serve tanto para quem tá começando como para quem já tá no mercado há mais tempo. E, gente, aí embaixo, onde tem os comentários, tem a caixinha de perguntas. Se você tiver uma dúvida sobre o que eu tô falando ou sobre outro assunto, você pode escrever aqui na caixinha que eu puxo a pergunta depois e respondo, certo? A live de hoje é para vocês participarem de verdade. Não é somente um conteúdo importante, mas também eu quero a participação de todo mundo que tá aqui. Bom, então eu selecionei essa pergunta, né, que eu recebo ela muitas vezes, que é a seguinte, né? O que eu faria se eu estivesse começando agora, nesse exato momento, né? Quem é novo por aqui, talvez não saiba, mas eu já tô quase 9 anos formada, trabalhando na área, com o meu escritório, né? Já passei por vários momentos altos, baixos, muitos clientes, poucos clientes, clientes que eu não gostava, clientes que eu gosto, enfim, é um processo, né? A nossa carreira, ela é uma construção. Não é assim, acordei amanhã eu já atendo o cliente perfeito, eu já tenho grandes resultados, não. É claro que eu posso ter resultados muito mais rápido do que, por exemplo, eu tive quando eu comecei, porque eu não tinha acesso a informações que nós temos hoje, né? Não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha colegas compartilhando, essa que é a grande verdade. E hoje já tem aí eu e mais uma série de profissionais que disponibilizam o seu tempo para contribuir, que possuem treinamentos, né? Eu possuo os meus, outras pessoas possuem os delas. E aí eu vejo que a gente consome muita informação na internet e acaba que não aplica nada. E eu sempre digo, conhecimento sem ação, ele não gera resultado. Não adianta você aí ser uma pessoa super estudiosa, passar horas do seu dia estudando, se dedicando, se você não aplicar aquilo que você está estudando e está aprendendo. É muito importante que você aplique tudo que você aprende, porque a gente só tem a noção real das coisas quando a gente aplica, né? Muitas vezes a gente fica lá no nosso cantinho com aquele sonho
um dia eu vou ter os meus clientes, um dia eu vou conseguir abrir meu escritório, um dia eu vou conseguir cobrar aquilo que eu desejo. Quando você fica ali só no um dia eu vou, acontece que isso não acontece, não chega esse dia, não chega nunca. Por quê? Porque você não está no dia a dia colocando aí o seu conhecimento em prática, né? Então, se eu tivesse começando agora, a primeira pergunta que eu me faria seria: o que realmente eu gosto dentro da arquitetura? Sabe? O que eu realmente desejo com a minha profissão? E aí eu tô falando, né, de você parar e pensar quais são as áreas que você gosta. Quais são os tipos de projetos que você se imagina fazendo. E claro que quando a gente começa, é difícil a gente ter uma certeza absoluta do que a gente quer. Porque a gente está começando, né? E por isso que eu falo tanto de você se experienciar e começar. Porque eu já tive, por exemplo, já tive o desejo de fazer projeto corporativo. E eu pensava, deve ser muito legal fazer escritórios, fazer aquele projeto assim, tipo Google e tal. E aí eu fui lá, tive alguns projetos nessa área e eu percebi que não é bem a área que eu gosto. Por uma série de motivos. Pelo perfil do projeto, né? Pelo nível de informações, pelo tipo de projeto especificamente. Porque os clientes eram incríveis, né? Eram maravilhosos. Mas era um tipo de projeto que não faz meu coração vibrar. E aí eu só teria essa certeza de que eu não gosto muito fazendo, né? Então por isso que a ação é tão importante. Porque às vezes a gente vislumbra algo, é mais ou menos quando a gente vai viajar, né? A gente pensa, meu sonho. Um lugar, né, por exemplo, que eu conheci que pra mim era um lugar que eu achava que ia ser muito espetacular, assim. Eu lembro que na minha lua de mel, eu viajei pra 4 países, se eu não me engano. E aí eu dizia assim, meu sonho, já que é minha lua de mel, eu quero viajar para os lugares que eu sempre sonhei em viajar, né? E aí eu pensei, eu quero ir para Paris, sempre quis conhecer Paris. Quero ir para Barcelona, nossa, né? Conhecer aqueles prédios lá de Barcelona. E mais Amsterdã e Bélgica. E aí eu pensei assim, mas Barcelona deve ser um lugar assim, nossa, incrível. E quando eu cheguei lá, eu não achei tudo aquilo. Eu realmente, assim, eu não me apaixonei por Barcelona. E eu pensava, né, tinha na minha cabeça que, nossa, Barcelona ia ser assim de outro mundo. Já gostei muito mais de Paris, já gostei muito mais de outros lugares. E é a mesma coisa com a nossa vida de projetos. Às vezes a gente idealiza algo e chega na hora que a gente bota a mão na massa, a gente vê que não é bem o que a gente gosta, sabe? Então por isso que é tão importante parar e refletir o que eu gosto. E aí já começa a aplicar isso. Porque se você perceber que você realmente não gosta, você vai mudar e tá tudo certo. Então a primeira coisa que eu faria é pensar o que eu gosto. Segundo passo que eu faria é: a minha cidade comporta esse tipo de projeto? Essa, gente, é a pergunta mais sábia que você pode fazer para você mesmo. Porque eu já me deparei com muitos profissionais saindo da faculdade com um sonho de fazer uns projetos que a gente não tem muito mercado. Né? Por exemplo, Yasmin, meu sonho é trabalhar com projetos de escolas. Vamos parar para pensar e entender se existe essa possibilidade na minha região. Né? Será que tem demanda para fazer escolas? Será que não é muito pequena essa demanda? Por exemplo, a cidade que eu cresci e comecei minha carreira e tive grande parte dos meus projetos, não tinha demanda para projeto corporativo. Não existiam grandes empresas, né? As pessoas não investiam em um escritório de fato para equipe, aquela coisa assim de 20, 30, 50 pessoas. Não tinha essa demanda. Então eu tenho que parar e pensar se a minha região, se a minha cidade atende aquele meu desejo, né? Se tem a demanda para essa área de atuação. Só que, claro, eu tô te falando aqui de você pensar na sua região
te limitando à sua região. Agora, com a internet, tudo mudou. Você pode muito bem falar para mim, tá, Yasmine, mas eu quero vender para o Brasil todo. Eu não tô afim de ficar aqui só na minha região e na minha cidade. Aí eu te digo, legal? Aí sim, você pode pensar em alguma área que não necessariamente você vai atender na sua cidade. Nem precisa existir na sua cidade. Só que tem que existir no Brasil, digamos assim. Tem que ser uma demanda real, gente. A gente sai da faculdade, às vezes, com aquele sonho de fazer um projeto. Um projeto super sustentável, um projeto de. Agora me fugiu a palavra, esses projetos que a gente faz pra. Tipo escola. Agora me fugiu o nome. Mas esses projetos sociais, alguém fala um projeto aí, um projeto mais social, né, essa coisa. E aí, gente, será que tem demanda no Brasil para isso? Yasmine, eu pesquisei, sim, eu vi que tem demanda para esse tipo de projeto. Eu vi que as cidades, em média, contratam isso, isso e aquilo. Ok, entende? Mas vai com o pé no chão, porque senão você vai se frustrar. Né? E claro que no início a gente faz de tudo um pouco, claro, a gente está começando, a gente está se experienciando. Institucionais, Lu, obrigada! Isso aí. Será que tem demanda para um projeto? Para um projeto não, para muitos projetos institucionais? Eu particularmente nunca cheguei a pesquisar porque não é o mercado que eu pensei em atuar. Mas se é o seu sonho, mas para e pesquisa primeiro. Porque senão você vai se frustrar, né? Então, muito cuidado com isso. E depois, o que eu faria seria observar a concorrência. Yasmine, como assim observar a concorrência? É realmente colocar o óculos do cliente, como se você fosse cliente, e começar a olhar a sua concorrência. Como é que o meu vizinho aqui vende o projeto dele? Como ele entrega o projeto dele? Como ele se apresenta na rede social, como ele é visto na cidade. Começa a observar quais são os serviços que ele está vendendo, né? Quais são os projetos que ele está vendendo. Será que eu não posso criar alguma coisa para ser diferente dele? Será que eu não posso, no meu Instagram, agir de uma forma diferente para ser mais interessante daqui a pouco que o concorrente, né? Porque, gente, entenda, tem espaço para todo mundo no mercado. Esse papo de, o mercado tá saturado. Gente, não tá saturado. Esquece isso. Sempre vai ter espaço para um novo profissional. Com certeza sempre vai ter. Por quê? Porque a necessidade das pessoas, ela muda. Né? As pessoas estão reformando, as pessoas estão construindo, as pessoas estão vendendo e comprando. Principalmente moradia, né? Moradia é uma coisa que todo mundo quer comprar a sua casa própria. Todo mundo quer mudar de apartamento, quer mudar de casa. A família aumenta, né? As pessoas envelhecem. Então, as pessoas abrem negócios. Então, o comercial tá cada vez... As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância dos projetos, né? De arquitetura. Então, tem muito mercado. Nesse momento, especificamente, o mercado está super aquecido, porque as pessoas estão em casa e elas estão percebendo a casa que elas moram, né? Algo que, antigamente, o que as pessoas faziam? Chegava sexta-feira, saía de casa, ia viajar, ia passear, ia para casa de um parente, e a casa ficava ali, né? Não, agora não vou reformar, agora eu não vou mexer nisso. Só que as coisas mudaram, estamos todos presos dentro de casa, praticamente. E aí a gente tem que olhar para o que a gente tem e a gente é obrigado a fazer algo. Porque não dá para ficar, né, de qualquer jeito. Então, por isso que a construção civil aumentou tanto. Então, gente, aproveitem e surfem essa onda. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. A gente precisa aproveitar. Depois, o que eu farei? Então, eu pensei o que eu gosto. E agora eu vou começar a trabalhar em cima disso. Sem paranoia, sem achar que tem que saber tudo.
né? Sem achar que tem que inventar roda. Não, vamos ser realistas, objetivos na nossa meta, que é começar, que é ter clientes. Eu começaria a estudar tudo sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com restaurantes. Baixa a cabeça e pesquisa tudo sobre aquela área. Pesquisa iluminação, pesquisa equipamento, pesquisa fornecedor, pesquisa layout, distribuição, revestimentos, pesquisa tudo sobre essa área. Só que eu quero te dar uma dica que, se você entender isso hoje, você vai transformar a sua carreira assim, ó, num piscar de olhos, de verdade. Porque todo mundo faz o contrário. O que acontece? E eu já fiz isso também. Ah, eu quero trabalhar com restaurantes. Aí você faz o quê? Você vai lá, faz uma pós-graduação de 2 anos, ou, né, faz um curso mega extenso, para daí, depois que você fizer o curso, você vai começar a pensar em vender o seu serviço naquela área. E na minha opinião, e essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, você está completamente errado. Porque você tem que, à medida que você estuda, e aí, gente, a internet tem tanta informação, tem tanto curso rápido que você pode fazer, começa a estudar, mas já começa a aplicar, né? E aí, o que eu quero dizer com aplicar? Há mais ou menos, deixa eu pensar, há 2 anos atrás, eu decidi que eu queria atuar no mercado de restaurantes, né? Eu sou arquiteta, trabalho com residências há muitos anos e eu queria explorar o mercado de restaurantes, porque eu amo ir em restaurantes, eu amo visitar restaurantes, eu amo cozinhar. Eu pensei, eu vou unir as duas coisas. Só que eu cometi um erro, por quê? Porque eu, ao invés de começar a estudar sobre a área aqui no meu computador, pesquisando, conversando com os profissionais, enfim, e já começar a oferecer o meu trabalho, eu fiz mais ou menos isso, mas eu poderia ter feito mais rápido. Eu fui a São Paulo fazer uma especialização nisso, investi horrores nisso. A especialização não era boa, eu aprendi muito, muito pouco. E aí eu perdi aí uns 3, 4 meses, né, nessa função, para aí começar a aplicar. E o aplicar, o que seria, na minha opinião? É você criar o seu Instagram imediatamente e começar a falar sobre aquele assunto. A começar a gerar conteúdo baseado no que você aprendeu. Eu fiz isso. Eu cheguei de São Paulo e tudo que eu estudava e que eu aprendia, eu postava na rede social. E isso é tão poderoso que quando a gente estuda e ensina, né, e transmite a informação, a gente aprende dobrado. Literalmente, façam esse experimento. Estão estudando alguma coisa, fazendo um projeto, expliquem na rede social de vocês aquilo que vocês estão fazendo. Vocês vão perceber que vocês vão aprender dobrado sobre aquele assunto. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a postar videozinho, eu comecei a fazer projeto fictício para mim entender como é que funcionava. E, gente, em menos de 30 dias eu já tinha cliente naquela área. Numa área que eu estava começando do zero. Ah, Yasmin, mas tu nunca tinha feito projeto de restaurante? Sim, eu já tinha feito, mas esporadicamente. Então, o que eu quero te falar é: decide a área que você quer atuar e vai pra cima. Começa a estudar. Pensa comigo, né? Ai, mas Yasmin, eu não vou saber projetar. Eu tenho muita insegurança se eu vou conseguir projetar. Gente, para um pouquinho e pensa. Você passou 5, 6 anos na faculdade projetando. Não é porque é um projeto que você nunca fez que você não vai saber projetar. É óbvio que você vai conseguir, é só você baixar a cabeça e estudar. Sabe? E aí foi exatamente o que eu fiz. Logo eu já comecei a ter clientes. E deu super certo. Só que, claro, eu nesse momento eu não quero focar nos restaurantes, porque eu percebi que eu amo restaurantes, eu amo comida, eu amo ir em ambientes agradáveis, mas não necessariamente eu amo projetar isso.
não é o que eu mais gosto. Então entende que, olha como é interessante, né? Eu fui lá, eu já comecei a fazer e eu já vi que não era tudo aquilo que eu tinha de ideia na minha cabeça. Pronto, eu já resolvi. Por quê? Porque eu sou da ação e você precisa ser da ação também. Não ficar lá pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu volto, será que eu fico? E aí passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4 e você não saiu do lugar. Né? Você não evoluiu em nada. E é isso que eu quero evitar que você cometa, né, esse erro. E aí, quando você entende, eu vou trabalhar com essa área, comecei a estudar, cria o seu Instagram imediatamente e começa a alimentar ele com essas informações. Yasmine, mas eu não tenho projeto ainda. Faz um projeto fictício para você entender esse universo dos projetos, né, específico dessa área. E aí você vai começar a criar conteúdo sobre esse projeto que você está desenhando. Né? Yasmine, eu vou... o que eu faria depois, né? Eu visitaria os fornecedores dessa área. Então, escolhi que eu vou trabalhar com restaurantes. Aonde é que estão os fornecedores dessa área? Seria essa loja, aquela outra. Vai até as lojas. Conhece esse universo, se apresenta para as pessoas, elas vão te receber super bem. Faz conteúdo sobre você visitando as lojas, né? Você está estudando um assunto, faz stories sobre esse assunto, faz um videozinho rápido, explicando os pontos principais referentes a isso que você estudou. Percebe que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com ter portfólio? Não tem absolutamente nada a ver. E aí talvez você tá aí parado, sem fazer nada, porque não tem portfólio. Porque não tem um projeto incrível para mostrar. Não é só disso que nós podemos vender o nosso trabalho, gente. É muito mais profundo do que isso, né? Eu posso sim explicar o que eu sei, que também vai atrair clientes. Né? Porque Instagram, com projetos postados, tá cheio, né? Tem milhares e milhares e milhares. Não é isso especificamente que vai fazer você atrair clientes. É muito mais do que isso. Então, isso eu faria. E aí, depois disso, eu começaria a criar uma rotina. Porque uma pessoa sem rotina, sem organização, ela não vai muito longe. Né? Essa que é a verdade. Porque o que acontece? Me fala aqui nos comentários quem já atua já atua com seus projetos, que não trabalha para um escritório, que não trabalha em um emprego fixo, que já tem os seus clientes, ou que já está querendo ter os seus clientes. Levanta a mão aqui para mim e fala eu, para mim saber. O que acontece, né? A gente vai começar a ter os nossos clientes, a fazer os nossos projetos, trabalhar de forma autônoma, né? Pode ser no home office, pode ser no espaço físico, tanto faz. A gente se depara com uma série de atividades e tarefas que a gente precisa desenvolver, certo? Eu tenho que captar o cliente, eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que montar um orçamento, montar a proposta, eu tenho que visitar o fornecedor, não é mesmo? Eu tenho que conceituar o projeto, eu tenho que desenhar o projeto. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Nesse momento, se eu não entendo que uma rotina organizada vai me ajudar nisso, é um grande problema. Mas Yasmine, mas o que eu preciso? E eu sempre digo, né? Claro, você pode buscar algum treinamento que te traga todas essas informações, né? O meu treinamento é assim, tem todas as planilhas, tem todos os checklists, ele tem todo o passo a passo para começar do zero. Mas se você não tem nenhum treinamento ainda, pensa no 80-20, né? No extremamente necessário para que você tenha velocidade, produtividade e organização. Então, a primeira coisa que eu pensaria é, na minha semana, o que eu poderia fazer em cada dia da semana? Né? Eu não tenho clientes ainda. Primeiro pensa como eu posso começar a captar clientes.
Porque se você não tem clientes ainda, essa deve ser a sua primeira preocupação. E não ficar lá criando padrãozinho, criando logo, criando cartão de visita, né? Eu vejo que às vezes a gente perde muito o foco, gente. E é normal, porque a gente não sabe muito bem para onde ir. Mas não fica preocupado, porque eu tenho que ter um logo perfeito, porque eu tenho que ter uma paleta de cores para mim poder começar. Não esquece tudo isso, coloca sua fotinho lá no perfil, uma fotinho bonita, escolhe umas cores inicialmente e começa. Depois você aprimora as coisas, né? E aí define, olha, um dia na semana eu vou dar um jeito de captar clientes. Eu vou estudar como captar clientes. Eu vou postar no Instagram. Eu vou visitar algumas pessoas da minha cidade, né? Vou me apresentar. Porque não adianta eu ficar em casa esperando que alguma coisa aconteça, que não vai acontecer, infelizmente. Eu vou anotar, né? Eu decidi a área que eu vou atuar, quais são os fornecedores que eu posso visitar. Vai até esses fornecedores, troca uma ideia, conversa, se apresenta. Pergunta para eles como você poderia captar os clientes, porque eles vão também te ajudar. Começa por aí, né? Depois define quais são os serviços que eu vou oferecer. Porque assim que você conseguir um cliente, ele vai te perguntar: o que você oferece, né? Quais são os projetos que você vende? E aí não tenta resolver a vida de todo mundo de uma vez só. Se você ainda não tem experiência com obra, se você tem insegurança, não oferece obra. Sabe? Não oferece obra nesse momento. Oferece só projeto. Yasmine, eu ainda tô muito insegura para fazer o projeto de uma casa inteira. Ou, sei lá, de um local inteiro. Começa a vender projetos pequenos. Um banheiro, uma sala, uma cozinha. Tá tudo certo, você não precisa estar 100% pronto para tudo. Você não vai estar 100% pronto para tudo de cara. É uma construção, né? O importante é nós começarmos. Isso é o mais importante de tudo. Aos poucos a gente vai ficando mais confiante, mais seguro, vai melhorando. Mas entenda que essa é a base do começo. Todo o resto, ou é desculpa que a gente conta pra gente mesmo, né? Ou é empecilho que a gente coloca na frente. Porque aí a gente vê esse mundo todo, eu tenho que fazer contrato, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí fica lá paralisado. Não, vai do seu jeito, com o que você tem, com as ferramentas que você tem, que as coisas vão se encaminhando, né? Ninguém sabe tudo no começo. Mas eu vendi um projeto e aí eu vi que eu trabalhei muito mais do que eu tinha previsto. Tá ótimo, né? Errei, cobrei errado. Yasmine, eu fiz um projeto, eu achei que eu ia levar uma semana, eu levei um mês. Tá bom, no próximo você já não vai mais levar um mês. Só que o problema, né, é a gente ficar aqui parado pensando, será que eu vou pegar um projeto? Será que alguém um dia vai me contratar? Como é que vai ser? Mas se aparecer alguém eu não vou saber cobrar? Eu não vou saber quanto tempo eu vou levar para fazer o projeto? E aí fica lá parado. Não, vai lá e dá a cara a tapa. Cobrei errado. Poxa vida, cobrei errado. Que bom que eu cobrei errado. Agora eu sei que no próximo eu vou cobrar certo. Levei um mês para fazer. Poxa vida, o que será que eu posso fazer para projetar mais rápido o próximo cliente? Né? Será que eu tenho que explicar melhor o meu trabalho para ele, né? Para ele não ficar me pedindo coisas que não estão incluídas? Ou será que eu tô muito desorganizada, que não tô conseguindo projetar mais rápido? Ou eu calculei errado, eu realmente preciso de mais tempo. Entende, gente? Quando a gente olha para os erros, né, para as dificuldades, para os desafios, com um olhar de eu vou solucionar isso, não importa o que aconteça, a gente perde o medo de começar e de fazer dar certo.
Porque sim, a gente vai errar, sim, vai dar errado, sim, eu não vou ter certeza, sim, eu vou ter que ligar para o fornecedor para perguntar uma informação que eu não sei. Sim, eu vou ter que falar para o cliente, olha, fulano, eu não sei essa informação, mas eu vou buscar e eu vou te retornar e vou te falar como resolver. Entende? Nós não somos obrigados, gente, a saber tudo no começo. E nem nunca, é impossível saber tudo. Mas haja. Simplesmente coloque em prática tudo aquilo que você tem aí nas suas mãos, que eu tenho certeza que você está com vontade de fazer acontecer. E por uma série de crenças e medos acaba não fazendo. Então eu faria com toda certeza isso. E aí, gente, uma última dúvida, né? Pense quais são os serviços que você quer oferecer para as pessoas e fique lapidando isso, né? Porque ao longo do tempo a gente vai percebendo que nós podemos vender várias coisas para o nosso cliente, né? Eu posso vender projeto, eu posso vender consultoria, eu posso vender acompanhamento de obra, eu posso vender várias coisas. Mas não fique parado porque você não sabe muito bem o que vender. Ou, ai meu Deus, eu vou vender consultoria, mas como eu vou entregar essa consultoria? Né? Eu vou vender projeto, mas eu não sei o que eu vou entregar. Escolhe um serviço e foca naquele. Inicialmente. Com o tempo, você vai criando novos serviços. É um passo de cada vez. Ninguém precisa dar todos os passos ao mesmo tempo. E aí, aos poucos, você vai percebendo as necessidades dos clientes para você ir aprimorando aí o seu trabalho, os seus serviços. Certo, minha gente? A live de hoje é rapidinha, é pontual, mas eu queria realmente trazer essa dúvida, que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida nesse momento. E lembre-se sempre disso. Atitude, ação. Não adianta eu ter conhecimento se eu não colocar ele em prática. Vai do seu jeito, com as informações que você tem, com o conhecimento que você tem, porque eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Talvez não vai ser o melhor do mundo? Não, ano que vem você vai estar muito melhor do que você está hoje. Só que se você não colocar em prática, você não vai estar melhor ano que vem. Esse é o grande ponto. Um grande beijo, espero ter ajudado vocês. E tchauzinho, gente!